Eu que gravo, eu que paro. Vamos Ah, lá. nossa. Que isso. Galera, vamos lá. Tchutchucos, então, aqui nessa quarta aula sobre as doutrinas do século XIX, ou ideologias, ou movimentos, eu vou apresentar o que eu acho que são as ideologias que o pessoal mais curte. Exemplo, o anarquismo, eu acho até muito interessante, inclusive já tive contatos com muitos teóricos anarquistas ao longo da minha vida. Logo em seguida, vou apresentar a vocês a doutrina social cristã, que, cuidado, não tem na apostila. A apostila de vocês, nesse capítulo, não traz, eu não sei nem se traz em outro, a doutrina social cristã. E, por último, eu termino com as famosas internacionais. Inclusive, essas internacionais elas vão ser uma tentativa de reunir todos os tipos de socialismos e comunismos desse século XIX. Tá bom? Então, só para que a gente comece. Alguém tem alguma dúvida dos assuntos que eu tratei nas últimas aulas, pessoal? O socialismo utópico e essa última, o socialismo científico? Ficou bem claro? Todo mundo conseguiu entender o Sim, que cada qual propunha? Legal. ficou, pronto. Ótimo. Galera, eu estou perguntando isso não só porque sou um professor, tenho que perguntar, mas é porque eu estou trabalhando um grande tema dentro dessas doutrinas sociais que são os socialismos, tá? E o anarquismo, querendo ou não, ele é também considerado uma forma de socialismo. Mas, porém, contudo, todavia, e no entanto, eu vou pedir para vocês colocarem que o anarquismo, ele se aproxima muito mais do comunismo, tá bom? Não à toa, a galera costuma chamar o anarquismo de comunismo libertário, tá certo? Agora, o legal é o seguinte, é traduzir o nome. Alguém consegue lembrar o que significa anarquismo, que vem do grego anarché ou anarchó? Então vem comigo. Galera, an significa sem, tá legal? E arqué ou arquismo, arquite, qualquer coisa parecida, é poder. Então, sem poder é o máximo que vocês já podem pegar a priori do que significa anarquismo. É uma ideologia que, na sua estruturação fundamental, não aceita o poder. Mas que é uma coisa muito interessante, o anarquismo, ele é muito parecido com o socialismo científico, tá? Mas quando eu falo desse parecido, eu falo quanto a objetivo. Tanto o anarquismo como o socialismo científico, eles tinham a pretensão de chegar até o comunismo. Então, os dois ismos, as duas ideologias, eram também ideologias sociais, eram chamadas de socialismo propriamente dito. Mas o anarquismo, eu coloco e peço para vocês lembrarem sempre mais como comunismo, porque ele não passa por etapa de transição, ele não faz reforma dentro da pretensão de tentar juntar o capitalismo com outro modelo. Não, ele parte simplesmente para um outro sistema, entenderam? Então vem cá, porque vocês vão adorar esse modelo aqui. Pessoal, o modelo anarquista, ele tem como grande pressuposto da sua ideologia a ideia de destruir o Estado e qualquer instituição que pertença a ele. Então pensa comigo, quando você fala de Estado, nesse momento, século XIX, qual era o tipo de Estado? É o Estado geralmente liberal, né? É o Estado liberal conduzido pela economia capitalista. Então, o anarquista, ele diz que o capitalismo, comandado pelos burgueses, que eram de orientação liberal, eles não tinham porquê de continuar existindo, enquanto não indivíduo, tá? Mas enquanto agentes ou enquanto ideólogos, eles tinham que ser derrubados. Porque eles dizem assim, quando você mantém o liberalismo, o que você mantém? Você mantém acesa a chama de classe social. Quando você mantém um sistema capitalista, o que você mantém também? Você mantém a chama acesa da exploração. Então o anarquista ele não compactua com isso, porque tendo em vista que ele é comunista, ele não pode aceitar nem diferenças, nem tampouco exploração. Tá legal? Só que o mais engraçado, que é o que muita gente acabou lendo e agora está querendo saber, são instituições. Prof, como assim? O que são instituições quando eu falo de Estado? Galera, instituições são todos aqueles elementos que compõem o Estado ou ajudam o Estado. Pode ser a religião, uau. Pode ser, por exemplo, também o próprio partido político ou os partidos políticos. Você tem instituição também como algumas regras, tipo casamento, tipo, por exemplo, algumas convenções sociais.
Então, o anarquista, ele é muito interessante, porque quando ele fala de acabar com as instituições do Estado, ele fala que a sociedade ela tem que ser pura e simplesmente zerada, entenderam? É como se ele estivesse dizendo que a sociedade ela tem que demolir tudo aquilo no qual ela se edificou nesses séculos todos e começar de novo, zerar, começar tudo outra vez, tá bom? Mas calma. O que eles propõem quando depois do Estado e das instituições a sociedade quiser zerar, começar de novo? O que eles propõem, pessoal, é o que o socialismo científico propõe também. É o comunismo. Oi. Eu sei que a gente está falando de anarquismo, mas e como que fica o anarcapitalismo? Narcossindicalismo. Ah, isso. É uma pergunta do Danilo. Ah, tá. Danny Boy, ele tá sem microfone? É, tá com problema no microfone. Aí ele tá mandando no chat. Então, vamos lá. Danny Boy, e quem perguntou? É Akisa? É, exato. Muito bom. Então, olha só. O que está sendo perguntado de anarco-sindicalismo, que não é anarcocapitalismo, é o seguinte. O anarco-sindicalismo é uma variante do anarquismo que combina as suas ideias com o socialismo. O que eles pregam? Eles pregam, como o anarquismo, que tudo tem que ser destruído, Estado e instituições, e no ato de você colocar o comunismo em prática, você tem que colocar o comunismo comandado por sindicatos, entendeu? Então é como se, entre aspas, existisse algo parecido com o Estado. Mas não é, porque quando você fala de sindicato, você fala de uma agremiação. Então vai ter lá, por exemplo, num determinado local, aquela comunidade comandada pelo sindicato dos professores, um outro local comandado pelo sindicato dos operários, tá? Então, esse é o anarcossindicalismo, ele mistura, ele é um modelo meio híbrido, ele bebe das duas fontes, o anarquismo e o socialismo científico, tá bom? Obrigada, Pro. Imagina, que isso. Então, vamos lá. Galera, então, dentro da proposta básica do anarquismo, eles não querem, lógico, a sociedade com classes, eles querem a abolição das classes sociais, não aceitam partido e, principalmente, o que vocês têm que xizar, porque é o principal, o Estado. Então, na concepção deles, o comunismo é o modelo perfeito. Eles querem ter a mesma coisa como objetivo que o socialismo científico. Mas aí é que está a ideia. Alguém já percebeu a diferença do anarquismo para o socialismo científico? Conseguiram? O anarquismo que é exterminar. Isso, o Estado, né? Mas você percebeu, assim como vocês também, que o anarquismo ele não tem etapa de transição, ele não faz aquela transição chamada de ditadura do proletariado ou Estado socialista? É muito legal, né? Então, o anarquismo ele bate de frente com o socialismo científico, ele se opõe ao socialismo científico por isso. Eles falam que não tem que ter transição. Eles até alegam que quando você tem transição, você perde o fio da meada, você acaba se deturpando, você pode se tornar utópico. Então, para eles, olha só o que tem que acontecer. Tem que acontecer o que muitos pregavam, chamada ação direta. O que é ação direta? É você o tempo todo fazer práticas para derrubar o Estado. Então pode ser, por exemplo, colocar uma bomba para matar um governador, pode ser, por exemplo, você raptar a família de um clérigo, né? Ou o próprio clérigo e dar sumiço nele. Pode ser você panfletar, colocar panfletos para a população ler o tempo todo sobre o que é o comunismo. E esse instrumento, em alguns casos, é chamado terrorismo libertário. Por quê? Porque eram ações terroristas, como vocês perceberam, tirando a panfletagem, mas matar, sequestrar, mas era libertário porque você estava liberando o mundo, você estava libertando a sociedade. Porque a partir do momento em que você, com o terrorismo, elimina um clérigo ou elimina um governador, você está começando a se encaminhar para o comunismo. Você está começando a acabar com essa noção de Estado. E que é uma frase muito legal? Tchutchucos, nessa época, uma frase que sintetizava o anarquismo, segura, mata no peito, é a seguinte, abre aspas, o mundo só será livre quando o último papa for enforcado nas tripas do último imperador, fecha aspas. É uma frase de efeito muito louca, né? Essa frase de efeito está dizendo o seguinte,
O mundo, ele só vai ser comunista e por isso perfeito, livre, quando não houver Estado, quando não houver instituições, partidos, problemas. Então o mundo só será livre quando o último Papa for enforcado nas tripas do último imperador. É o lema que tenta resumir o anarquismo. Tá legal? Alguma dúvida? Não? Professor, Diga. rapidão. Eu vejo muito político. Não, não vou dizer que é muito político, mas assim, é que se dizem ser anarquistas. Tem Uhum. sentido isso? Olha, é difícil, é contraditório, porque a pessoa que fala que é anarquista, ela tem que, de certa maneira, se desprender de tudo aquilo que é ligado ao sistema capitalista, né? Então é contraditório, porque enquanto ela ainda luta para a implementação do comunismo, ela só é um agente do anarquismo. Ela não pode ser anarquista propriamente dita, entendeu? E aí tem um outro detalhe. Será que todo mundo está disposto a abrir mão das suas propriedades ou dos seus direitos individuais para que todos tenham propriedade e direito comum? É difícil, né? Então, o anarquista, eu costumo dizer, ele é um cara hipócrita. Não um anarquista intelectual, o cara que estuda, o cara que vive o anarquismo mesmo, mas aquele que fala da boca para fora, porque ele não é o cara que está disposto a abrir mão de tudo, né? É uma coisa tão fato que o anarquismo é também um pensamento utópico, porque a partir do momento em que você fala de um comunismo e fala que as pessoas têm que romper com o que é o capitalismo ou o que é o Estado de Direito para chegar até lá, as pessoas não vão fazer, elas não vão se conscientizar, tá bom? Então tem que tomar cuidado, a pessoa que fala que é anarquista tem que ser analisada, geralmente não é. Beleza? Aham. Legal, então vamos lá. Pessoal, o anarquismo, ele tem vários pensadores, tá? E desses pensadores, eu separei dois que teoricamente têm tudo a ver com as propostas que eu expliquei para vocês. O primeiro deles, vou pedir para vocês guardarem, que é o pai do anarquismo, é Joseph Proudhon. E para quem assistiu a minha aula anterior sobre socialismo utópico, a da semana passada, a última aula da semana passada, eu falei dele. O Proudhon, ele não era anarquista, ele era socialista utópico. Mas conforme ele foi analisando o socialismo utópico, entendendo que realmente ele era muito romântico, ele era irrealizável, ele mesmo criou o anarquismo. Ele criou as bases do que vai ser o anarquismo. O que ele pensou? O que são, desculpa, os elementos do pensamento do Proudhon? Primeiro, abolição da propriedade privada. Ele sempre foi o cara a compactuar com Rousseau quando dizia que a propriedade é um roubo. E por que ele fala isso? Galera, porque quando ele fala de propriedade, ele está fazendo alusão a uma propriedade privada, tá? E naquela época, geralmente podia ser uma terra, uma casa ou uma oficina, entenderam? Ele pensa assim, se alguém tem uma dessas coisas, esse alguém tem um algo e pode explorar outros para ter esse algo mantido com ele. Ah, ficou estranho? Então, peraí. Eu tenho uma fábrica. O que eu faço para manter aquela fábrica funcionando? Eu exploro a mão de obra de alguém. E ao explorar essa mão de obra de alguém, eu me destaco, eu vou ter lucro, eu vou ter dinheiro, e aquele outro alguém, ele vai ter dinheiro sim, mas é tão pouco que vai viver sempre na miséria. Então, o Proudhon, ele fala que a propriedade privada é aquilo que incita a sociedade a ser desarmônica, ele incita a sociedade a ser sempre uma sociedade polarizada entre aquele que tem e aquele que não tem. Mas, sobretudo, ele fala que a propriedade privada é o princípio da exploração. Tá legal? Outra proposta do Propro, o Proudhon, eu acho esse cara muito legal, é autogestão. O Propro, pessoal, inclusive, para vocês terem uma ideia, ele chegou até a ter um banco, cara. Mas calma, ele não era bancário, tá? Ele chegou a ter um banco, ele montou um banco numa comunidade em Paris, em que ele emprestava dinheiro para quem pudesse e tivesse o que pegar. Então, ele não administrava o banco para ganhar dinheiro, ele administrava o banco para sempre estar emprestando para alguém. Tá legal? Então, dessa experiência, ele criou esse papo da autogestão, que é o seguinte, é o sistema de cooperativas. E nisso é muito parecido com o socialismo utópico, né? Ele fala assim, uma sociedade perfeita, uma sociedade, por exemplo, comunista, que é o grande objetivo do anarquismo, é uma sociedade que tem que ter cooperativas, ela tem que funcionar sempre um apoiando o outro.
Então ele sempre foi partidário dessa questão de que todos administram a comunidade. Isso é autogestão, é o sistema de cooperativa. E que é uma coisa muito interessante, para quem é da cidade sabe do que eu vou falar. Já ouviram falar do Sicredi? Bansicredi ou só Sicredi? Já, né? Sicredi, pessoal, é um Sim. sistema de cooperativa, tá? E para quem abre uma conta no Sicredi, abre a conta no Sicredi, mas no final do ano, ou no final de uma gestão, recebe os lucros daquela instituição. É muito interessante, né? Então é muito similar com a proposta do Sicredi, em que todo mundo tem lá uma conta, né? Em que todo mundo participa, mas ganha o lucro daquela empresa. Esse é o modelo de autogestão. Isso é a proposta da cooperativa. Tá legal? E para finalizar, o óbvio, ele foi o cara que sempre falou do fim do Estado. Ele não acreditava no Estado. Muita gente deve estar se perguntando, prof, mas por que, cara? O Estado é sinônimo de ordem. O Estado é sinônimo de organização, sinônimo também de lei. O Ricardo, ele diz uma coisa que é mais ou menos assim. Quando você coloca poder na mão de alguém, esse alguém vai acabar abusando do poder, né? O Estado é a mesma coisa, porque o Estado é comandado por alguém, é comandado por uma pessoa. Então ele fala que existindo o Estado, sempre vai existir diferença, sempre vai existir uso e abuso de força, de poder. Então ele não acredita. Ele acredita que no lugar do Estado tem que ter essa autogestão, todo mundo participando. Tá legal? O outro, esse cara é muito interessante, é Bakunin, Mikhail Bakunin, ele era russo. O Bakunin, pessoal, ele foi um anarquista que criou uma vertente anarquista chamada de terrorista, anarquismo terrorista. Ele bebe diretamente, de forma muito pura e simples, do papo da ação direta. Ele é o cara que achava que tudo tem que ser feito assim. Dentro de um país, o cara que está comandando, vamos lá, o imperador é um tirano, é um filho da mãe, a comunidade tem que se mover para matar o cara. Dentro de um determinado bairro, sei lá, tem alguém que se cobra dinheiro para fazer proteção, é um meliantezinho, a comunidade tem que se reunir para matar o cara. Então ele acha que a morte, nesse caso, você destruir o Estado, matar o Estado, é uma ação direta para você chegar até o comunismo. Mas não por isso, pessoal, o cara só pensava nisso, tá? Ele também concordava com o sistema de autogestão, ele também concordava com a questão da abolição da propriedade privada, mas é o cara que fala que para chegar até tudo isso, em que você tem a autogestão e não tem a propriedade privada, você tem que usar a violência. Resultado, Tchutchukos Bakunin foi preso inúmeras vezes. E quando eu falo inúmeras vezes, eu falo inúmeras vezes mesmo, tá? E toda vez que ele era preso por isso, por tentar matar o czar da Rússia, só isso, tá? De tentar eliminar um membro da igreja ortodoxa, de tentar matar um influente político. E o interessante é que, mesmo sendo preso várias vezes, ele nunca deixou de lado essa proposta anarquista terrorista até um pouco antes da morte dele. Mais velho, eu não sei se depois de mais velho a gente fica mais manso, né? Ele começou a repensar. Ele começou a realmente achar que o terrorismo não era a solução. Mas a gente pode falar que em 90% da vida dele, a vida como anarquista, ele sempre foi adepto do terrorismo, tá bom? Então esse é o anarquismo. Vou resumir. É a teoria de que você tem que destruir o Estado, chegar até o comunismo, e a teoria também que acredita que não pode haver estado de transição, não pode haver passagem, você tem que fazer a coisa direta. Destrói o Estado, destrói o capitalismo e vai direto para o comunismo. Entenderam? Aí vem aquilo que eu quero que vocês prestem atenção. Tchutchucos, para cair o cu da bunda, o anarquismo ele foi muito mais simpático do que o socialismo científico em locais como, por exemplo, Itália. Na Itália, pessoal, teve até um pensador anarquista que é o Enrico Malatesta. E o Enrico Malatesta é o cara que pregava muito a história do anarcossindicalismo. Estão vendo a pergunta do nosso querido e não menos importante Xandão? Galera, o que acontece é que quando se pensa no anarcossindicalismo, pensa-se em tentar fazer a junção das duas ideias, do científico, que fala, sim, de você fazer transições, de você chegar até o comunismo, com o anarquismo. E ali, galera, nasce esse contexto de você tentar fazer quem tomar o poder, quem está gerenciando a comunidade, o operário. O anarquismo, ele foi mais simpático e teve também muita presença na Espanha,
E na Espanha, os operários espanhóis, assim como os operários italianos, eram muito ligados também a esse papo do anarcossindicalismo. E o que eu quero que vocês escutem agora com calma, anotando onde puderem. O anarquismo, ele teve muita força no Brasil. É o seguinte, o Adriano, ele vai explicar para vocês logo, logo, a República Velha, tá? E durante a República Velha, ele vai acabar comentando sobre uma greve que aconteceu no estado de São Paulo no ano de 1917. Essa greve, pessoal, é uma greve que parou a cidade de São Paulo, parou inclusive até outras cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre, e ficou conhecido como grandes greves operárias. O detalhe, quem fez tudo isso, quem fez essas greves em São Paulo e nesses locais, foram anarcossindicalistas, tá? E grande parte desses anarcossindicalistas, eles eram de origem italiana. Ô, prof, peraí, o senhor está fazendo ligação histórica, né? Tô, porque, galera, como esses italianos foram parar lá no Brasil? Eles foram parar ou por conta da unificação italiana, que você já sabe, não foi simpática ao pessoal do campo, ao pessoal do sul, ou eles foram parar, tio-tios, também por pedidos dos cafeicultores paulistas. Os cafeicultores, já na época do Segundo Reinado, traziam muitos imigrantes para trabalharem aqui no Brasil. Só que nem todos ficavam trabalhando só no campo, eles iam para a cidade. Então, esses caras é que trouxeram o anarcossindicalismo para o Brasil. E o grande nome do anarcossindicalismo no Brasil é chamado José Oiticica. Tá bom? Vou repetir. José Oiticica. Ele pode aparecer mais cedo ou mais tarde na história do Brasil, que o Adriano vai comentar. Mas, enfim, o anarquismo ele chegou no Brasil. E aqui no Brasil ele também teve essa pegada anarcossindicalista. Tudo bem? Então vamos terminar a aula. Galera, para terminar a aula, eu vou passar a 9ª e a 10ª ideologia ou doutrina, que são as que menos vocês conhecem. Eu vou começar pela... Oi, diga. Só uma dúvida. Diga. Então, no anarquismo não existiriam prisões? Cadeia, não? Não, muito louco isso, né? O E aí, Bakunin... tipo, o povão fala. decidiria que a pessoa iria morrer? Exatamente. Ou decidiria o que poderia acontecer com a pessoa. Ela podia, por exemplo, ser expulsa da comunidade, entendeu? O que é muito legal do anarquismo, por isso muita gente fala que o anarquismo é a teoria da bagunça, é que eu vou usar uma fala do Bakunin. O Bakunin dizia o seguinte, faça o que tu queres. Depois até o Raul Seixas tornou música, né? O faça o que tu queres significa o seguinte, contanto que você respeite o próximo e respeite a comunidade, você pode fazer o que você quiser. Então esse papo da respeitabilidade era justamente o que fazia a ideia do anarquismo ser muito utópica, né? Parece então imagina. O militarismo do Will Smith. Stuart. O Will Smith, ele é muito bom ator, do Adam Smith, né? Do Adam Smith, isso, exatamente. O Bakunin, ele é muito interessante porque ele está falando que o anarquismo ele tem essa pegada, a pegada de que tudo é comunitário, tudo é dividido, né? Então, se não tem propriedade privada, tudo pertence a todo mundo. Se não tem Estado, todo mundo vai administrar aquele local. Então, se o cara for pego burlando essas, digamos, aspas, regrinhas, né? Não vamos falar regra, porque o anarquista não acredita em regra, mas burlando essas ideias comunistas, ele tinha que ser julgado. A comunidade ia julgar. E aí ele podia ser preso, morto, expulso, de acordo com o que a sociedade ia definir. Alguém já assistiu aquele filme A Vila? É um filme antigo, cara. É um filme, só para vocês lembrarem, é um filme que conta uma comunidade que vive isolada. E dentro dessa comunidade isolada, eles eram muito religiosos, tinham uns monstros que atacavam aquele que saía de lá. Então o pessoal não podia sair de uma determinada área, porque se saísse o tal monstro ia comer, ia pegar aquele indivíduo. Lá tem uma parte de julgamento em que aparece isso. Eles aparecem discutindo o que vai acontecer com um dos membros daquela comunidade que cometeu um crime. Então é mais ou menos aquilo. A Vila conta o que seria uma espécie de ideia anarquista, que é isso, de você julgar, mas o julgamento ele seria feito pela comunidade, seria num senso comum. Tá legal? Tipo Maze Runner. Obrigada. Tipo? Maze Runner. Isso, exatamente. Uma coisa meio distópica, mas é uma coisa que fala dessa comunidade, né? Muito bom. Então vamos lá para a doutrina social. Galera, a doutrina social cristã, que ninguém deve conhecer, ela é muito interessante. Por quê? Porque ela também era chamada de socialismo cristão.
Mas atenção, de socialismo, ela não tem nada quando se compara com socialismo científico, utópico e até anarquismo, tá? Mas por que doutrina social cristã? É o seguinte, a Igreja Católica, ela estava se posicionando sobre todos os problemas que aconteciam na sociedade daquela época. Então ela estava começando a analisar o seguinte, qual que é o problema da sociedade dentro do capitalismo? A sociedade dentro do capitalismo é uma sociedade desigual, é uma sociedade exploratória, não é? Mas a igreja também olhava para a sociedade pensada pelos comunistas, né? Por exemplo, os anarquistas e o socialismo científico, e identificava problemas também. Identificava que dentro do comunismo você ia ter o quê? Você ia ter intolerância, você ia ter o ateísmo, você ia ter, por exemplo, o caráter revolucionário. Então a igreja, ela começou a perceber que ela tinha que tomar uma atitude, e a atitude dela era tentar se colocar como uma terceira via. Ela não seria nem compactuante dos socialismos e comunismos da vida, nem seria também compactuante com o liberalismo. Então reparem que é uma doutrina social cristã, porque ela fala o seguinte, a verdadeira sociedade, a sociedade perfeita, é aquela sociedade que acredita na religião, é a sociedade que acredita na caridade, que acredita na harmonia entre os indivíduos, entendeu? Mas muitos perguntam, prof, por que a Igreja Católica tinha que se posicionar? Galera, vem comigo. Vocês estudaram no ano passado e um pouco nesse ano que tudo que acontece na Europa acontece, mas quem são os líderes dessas transformações, desses acontecimentos? Ou a Igreja Católica, mas quando eu falo ou Igreja Católica, ela só teve papel ativo durante a Idade Média, não é? Ou a burguesia. E a burguesia passou a ter voz ativa a partir do século XVIII, verdadeiramente, né? Então a igreja, ela começou a perceber que ela tinha que se manifestar. Porque em pleno século XIX, quem tinha força, quem pregava ideologia não era ela. Era ou o liberal, burguês, ou era o socialista, aquele pessoal ligado ao tipo mais pobre. Então ela tinha que se manifestar, ela tinha que dar uma resposta para aquele que era católico, para entender que a igreja estava atuando, que a igreja não concordava com tudo isso que era muito errado. Entenderam? Então o que a gente diz? A gente diz que a doutrina social cristã é um posicionamento da igreja para pensar a sociedade? É, mas nunca aceitando exagero. A Igreja Católica sempre falava que os problemas sociais não podem ser resolvidos com atitudes exageradas. Eu vou pegar 2 exemplos. Atitudes do capitalismo, como, por exemplo, visar lucro, né? Até porque os capitalistas, eles sempre falavam que para ter uma sociedade perfeita, todos tinham que ter dinheiro, mas para ter dinheiro tinha que ser gerado lucro. Assim também, como a Igreja Católica também não aceita a visão do socialismo para corrigir os problemas sociais. Qual era a solução deles? Era fazer uma revolução e chegar até o comunismo, entenderam? Então, o que ela diz? Ela diz que os problemas podem ser resolvidos, vou repetir, pela religião, pela caridade e pela justiça social. Então, é um pensamento muito bacana, porque é um pensamento dizendo, cristãos, vocês podem, a partir da religiosidade, resolver os próprios problemas, mas nunca resolvemos problemas de forma exagerada, de forma radical. Tá legal? Galera, dentro dessa doutrina social cristã, por que pegou o nome socialismo cristão? Porque quando a igreja fala que a sociedade pode ser arrumada, os problemas sociais podem ser arrumados, ela fala também que a sociedade tem que se agrupar, ela tem que se reunir. Então, o dono de fábrica, por exemplo, tem que ser humano e reconhecer que está errado em ficar querendo lucro o tempo todo. O operário, ele tem que acordar e perceber que ele não pode ficar pregando revolução para que tenha direito. Então, isso é o socialismo cristão. É a ideia de uma sociedade que iria se harmonizar a partir do momento em que ela pudesse também se fazer conectada, em que todos pudessem se unir. Tá legal? Quem são os pensadores? Dá uma olhada aqui. O principal pensador dessa doutrina social cristã, Tio-Tio-Cus, é o Papa Leão XIII, tá? Esse Papa, ele lançou um documento que é chamado Rerum Novarum, que numa tradução literal significa coisas novas, e lá ele falava de todos esses exageros ideológicos que existiam na Europa. Ele foi o cara que condenou o socialismo, o científico,
E foi o cara também que condenou o capitalismo, condenou o liberalismo. Ele foi o cara que falou, olha, todo mundo tem que se unir. Beleza? O outro, esse eu acho mais legal, vou pedir para vocês colocarem até um coração. Lamennais. O Lamennais era um padre, e era um padre que falava o seguinte, a igreja ela tem um papel muito forte para resolver os problemas sociais, como ela pode ser aquela que faça a união das pessoas para criarem sindicatos. Interessante um padre falar isso, né? Só que atenção, quando ele fala que a igreja pode ajudar a comunidade a criar sindicato através da união, ele não está sendo operário, ele não está sendo socialista ou anarco-sindicalista, ele está sendo cooperativo, tá? É aqui que aparece a ideia da cooperação, tudo bem? E a outra ideia dele, que é muito cabulosa, aparece tanto cá como cá, é justiça social. E eu falo que é cabulosa porque eu pergunto para vocês, o que seria uma justiça social? É matar um pedófilo, porque socialmente falando o cara não era aceitável? É destruir o sistema capitalista, porque é um sistema injusto socialmente falando? Não. Justiça social, pessoal, é você olhar para o próximo e praticar a empatia. Ou seja, você tem que ser justo socialmente a partir da empatia. É nisso que ele fala que há a união. É nisso que ele fala que você pode fazer a harmonização da sociedade. Tá bom? Então essa é a doutrina social cristã. Hoje ela não existe, tá? Uma variante da doutrina social cristã, que vocês já devem ter ouvido falar, é conhecido como ideia social da igreja. Muda o nome, a ideia é um pouco parecida, mas é muito mais essa questão de você chegar até nas comunidades pobres, ajudar, tá bom? Então tá aí, doutrina social cristã. Vamos terminar a aula? Então vem cá. Galera, para terminar a aula, eu coloquei aqui para vocês as internacionais, e é bem rapidão. Eu só quero que vocês guardem o seguinte. As internacionais, quando elas foram criadas porque o pensamento socialista era muito diverso. Você tinha socialismo para tudo quanto é gente e de tudo quanto é cor. Tinha lá o socialismo utópico, o socialismo científico, você tem o anarquismo, que é mais propriamente um comunismo do que um socialismo. Assim também, como muitos estavam observando que além dessa variedade enorme de socialismo e comunismo, você tinha operários que lutavam de forma diferente para conseguirem os seus direitos. Por exemplo, as internacionais identificam que o cartismo nunca é a mesma coisa, dependendo dos locais onde ele age. Por quê? Porque o cartismo ele não representa o setor operário inteiro, ele não representa a sociedade inteira, representa só uma fatia, entenderam? Sindicato, os caras olhavam para os sindicatos e falavam, nossa, quanto sindicato existe, né? Tem um sindicato A, B, C, D, amarelo, vermelho e preto. Então era tanta coisa socialista, tanto pensamento comunista e tanta luta proletariada que o Karl Marx criou o que nós chamamos internacionais. Galera, o que são internacionais propriamente dita? Internacionais são reuniões, tá legal? E nessas reuniões o papel é agrupar esses pensamentos diversos, socialistas, comunistas e operários, e tentar organizar o que nós chamamos partidos socialistas. Qual que era a jogada? Vou pedir para vocês anotarem. Era unificar o pensamento. Entenderam? Então, tchutchucos, as internacionais, elas foram reuniões que tentaram unificar o pensamento para que todos pensassem de uma mesma maneira quando se trata de chegar até uma comunidade perfeita, o comunismo, ou a ajudar os operários, tentar fazer os operários conseguirem os seus direitos. Tudo bem? De onde nasceu? O pessoal nasceu de uma liga chamada Liga Comunista. Essa Liga Comunista foi o primeiro, aspas, partido comunista que existiu na história, e ele nasceu na França. E adivinha qual era, olha lá, pergunta interessante, o guia de conduta dessa Liga Comunista? Qual era o livro de cabeceira deles? Era o Manifesto do Partido Comunista, tá? Então, o que as internacionais fizeram? As internacionais, elas propuseram essa unificação. A partir do momento em que identificaram que a Liga Comunista, ou a Liga dos Comunistas, foi o princípio, foi uma primeira tentativa. Tá legal? Agora a gente vai ver, rapidão, pega para capar. Tchutchucos, a primeira internacional, ela foi organizada pelo Marx em Londres em 1864. E nessa primeira internacional rolou uma
puta de uma tensão entre os socialistas científicos e o anarquismo. É aquele momento em que eu falei que saíram na mão. O Marx e o Bakunin se agrediram o tempo todo, porque um achava que o outro era ruim, tá legal? Então ela foi uma internacional que não deu certo, porque rolou essa tensão. E pior ainda, ela foi uma internacional que acompanhou a Comuna de Paris. E vocês sabem, o que aconteceu com a Comuna de Paris? Não aconteceu, né? A Comuna de Paris, pessoal, foi aquela comuna que tentou acontecer na cidade de Paris, tentou colocar o comunismo em prática e fracassou. Foi esmagado pelas tropas, tanto da França como da Prússia. Tá legal? Então, essa foi a primeira tentativa, a primeira internacional. Tudo bem? Mas olha só essa segunda. Galera, no ano de 1889, aconteceu uma segunda tentativa de se unificar os pensamentos variados de socialismo e comunismo. Ela ficou conhecida como Segunda Internacional. Onde ela aconteceu? Ela aconteceu em Paris, olha que loucura. E nessa internacional, pessoal, mais uma vez rolou tensão. Os únicos que não estavam tensos eram os anarquistas, porque eles nem foram convidados e nem quiseram participar. Mas socialistas científicos estavam brigando, ideologicamente falando, contra os anarquistas sindicalistas, né, que são os anarcossindicalistas. Houve também a ideia de que os socialistas utópicos estavam falando que os científicos eles eram muito canalhas. Então foi uma bagunça. Só que de todos os pensamentos socialistas que estavam presentes ali, o que mais foi ouvido, o que mais teve preponderância é o socialismo alemão. E olha que coisa interessante, o socialismo alemão era reformista, olha que doido. Eles achavam que para você colocar o comunismo em prática, não era necessário você fazer uma revolução, era necessário você vencer eleições. Olha que coisa doida. Por quê? Porque você poderia vencer as eleições, estando no poder, você podia começar a fazer obras sociais, você podia começar a cativar a população, e nas eleições seguintes, a própria população iria, no sistema eleitoral, escolher o comunismo. Interessante, né? Então, o socialismo alemão é um socialismo chamado de socialismo reformista. É o que mais teve força na Segunda Internacional, porque falava que as eleições eram os únicos caminhos para você tomar o poder, para você colocar o comunismo em prática. Tá certo? Galera, só que essa Segunda Internacional terminou de uma forma muito triste. O ano é 1914. E alguém me lembra o que acontece em 1914? Pensa lá. Tempo. Foi a Primeira Guerra? Show, exatamente. Primeira Guerra Mundial. Galera, e quando estourou a Primeira Guerra Mundial, o mundo parou. E quando o mundo parou, lógico, os operários tiveram que lutar, tiveram que trabalhar para produzir armas. Então houve uma paralisação só voltada para a guerra. A internacional, a Segunda Internacional, não teve como continuar, tá bom? Galera, então, fracassando a Segunda Internacional, a coisa não estava resolvida, ninguém conseguia unificar o pensamento. Então, tentaram uma terceira internacional. A terceira internacional, Tchutchucos, aconteceu só no ano de 1919. Durou um pouco mais, mas não foi muito compactuada, as pessoas não quiseram participar. E sabe por quê? Porque ela aconteceu em Petrogrado. Depois ela foi para Moscou. E se vocês observarem bem o contexto, é o contexto da Revolução Russa, entenderam? Então essa internacional, por que não foi muito querida? Porque nesse ambiente da Revolução Russa, a internacional começou a dizer que o pensamento socialista genuíno, o melhor, aquele que todo mundo tem que adotar, é o científico. E nem todos estavam querendo apoiar o pensamento científico. Tudo bem? O que ela teve de positivo? Ela criou a coordenação dos partidos comunistas. Não à toa, ela também é chamada Comintern. E o que é Comintern? É comunista. Mas atenção, é a internacional que fala que o socialismo científico é o mais importante. Mas ela só fez isso porque ela foi organizada pelos russos. E os russos que tinham tomado o poder. Tá legal? Então, resumindo, não decorem nada. Não é necessário decorar a primeira, segunda ou terceira internacional. É só entender, Tchutchucos, que elas foram tentativas de unificar o pensamento socialista, de criar a ideia de que o socialismo ele podia ser harmônico, ele podia ser total. Tá legal? Todo mundo entendeu? Posso me despedir de vocês?
Ô, prof, você pode explicar a terceira de novo? Que eu não entendi. Posso sim. Não. Ela, quando aconteceu, ela aconteceu porque a primeira e a segunda não funcionaram, tá? Elas não conseguiram unificar o pensamento socialista. Só que ela aconteceu em Moscou, antes em Petrogrado, mas aconteceu na Rússia. E a Rússia, nessa época, calma que a gente ainda vai estudar, ela tinha passado pela Revolução Russa, a Revolução Comunista, lembra? Então, ela foi uma internacional que dizia que o socialismo científico era o único perfeito. Porque se tinha dado certo na Rússia, podia dar certo no mundo inteiro. Então, muitos não participaram. Socialistas utópicos não quiseram participar, os anarcossindicalistas nem foram, a social-democracia alemã nem pisou. Então, essa última internacional, ela foi uma internacional só socialista científica. É por isso que ela é chamada Cominter, significa comunista, e por isso que ela conseguiu organizar o Partido Comunista. Mas lembrando, o Partido Comunista que defende só o socialismo científico. Entendeu agora? Professor, Entendi, valeu, prof. Imagina, diga. e hoje, tipo, acabou tudo isso? Acabou tudo isso. As internacionais elas não conseguiram unificar pensamento nenhum, e por isso a gente tem essa variedade ainda muito grande de socialismos, né? O marxismo, ainda o utópico, anarquista, anarco-sindicalista e por aí vai. Então as internacionais não funcionaram. Ok. Bacana? Imagina. Galera, minha Professor, despedida então. essas Ô, diga. três queriam unificar, essas três que Ah. tiveram, eles queriam unificar o que mesmo? Os socialismos, as ideias socialistas. Socialismo Ah, tá, utópico, científico, anarcossindicalismo e por aí vai. Bacana? Ô, prof, o Oi. anarquismo, ele vai ser considerado um socialismo? Ele por alguns mas por outros é comunismo. Ele está muito mais próximo do comunismo, porque é o que eles pregam, do que socialismo propriamente dito, né? Porque cai de pau em cima do socialismo científico, bebe da fonte de um elemento do utópico. Então a gente fala, eu também compactuo com isso, que o anarquismo ele é mais comunista, ele não é socialista. Ah, entendi. Obrigada, prof. Beleza? Imagina. Galera, deixa eu só avançar aqui, senão o professor da próxima aula vai me comer o fígado. Enquanto perguntam. Essa é a tarefa de vocês, tá? Diga, qual que é a pergunta? As internacionais não foi mais que uma reunião, né? Isso, exatamente. Para todo mundo sentar e discutir? Isso, exatamente. E você sabe que numa reunião, geralmente a coisa não consegue ser discutida, né? Tem sempre alguém que quer impor, tem sempre alguém que quer fazer o jogo do contra, e é isso mesmo, as internacionais foram um conjunto de reuniões, tá? E no então... Oi? E no final da terceira ficou com T. Essa é a palavra aí. No final da terceira internacional, os pensamentos continuaram diversos, entendeu? Você tem a organização de um partido comunista, mas o pensamento socialista continuou diverso. Tem vários pensamentos socialistas. Isso foi meio que culpa, não culpa, mas também teve o porquê da Primeira Guerra, né? Porque Perfeito, também. E a terceira internacional também teve um contribuinte da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial meio que desestabilizou os partidos comunistas pelo mundo. Entendi. Certo? Entendeu? Valeu, prof. Imagina. Obrigada, que isso. Pro. Meninas, beijos para vocês. Obrigado, muito obrigado pela atenção, obrigado pela paciência. Bom restante de dia. Até semana que vem. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, Pro. Tchau, professor. Até semana que vem. Até semana que vem. Beijos, meter. beijos. Esqueço de colocar o nome. Coloca os nomes. Tchau, gente.